Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Legislação específica, Lei do Motorista Profissional, artigo 6º, aula 35. Artigo 6º. A seção 4A do capítulo 1 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Título 3, capítulo 1, seção 4A, do Serviço do Motorista Profissional Empregado. Artigo 235-A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se ao motorista profissional empregado: 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma previsto no artigo 67-E da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 7 será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo primeiro. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Parágrafo segundo. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta Consolidação. Parágrafo terceiro. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecida pela Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta Consolidação. Parágrafo 6º. À hora de trabalho noturno,
aplica-se o disposto no artigo 73 desta consolidação. Parágrafo 8º. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9º. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Fim da aula 35.